Quase toda mulher tem um vestido preto coringa no armário. Será que isso sempre foi assim? Antes do século XX, o preto não era uma cor muito comum. Ele era usado principalmente por mulheres mais velhas, pelos religiosos e religiosas da Igreja Católica e pelas viúvas. No final do século XIX e início do século XX, o preto era predominante nas roupas dos cavaleiros, principalmente os homens com posses, e nos uniformes das criadas. Aos poucos, o tailleur, que era inspirado na moda masculina e possuía cores sóbrias, se tornou o traje diurno de passeio. No Brasil do século XIX, não eram só as viúvas que usavam a cor preta. O preto era uma cor que simbolizava seriedade, sobriedade, e ele era muito usado por mulheres mais velhas e casadas. Um exemplo é a imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II, que várias vezes foi fotografada usando vestidos de tafetá preto. Em 1861, morre o príncipe Albert na Inglaterra. A rainha Vitória, ela entra então num luto permanente até o final da sua vida e ela passa a usar o preto para sempre. A partir daí, começa uma moda do luto. Tornou-se obrigatório todas as mulheres usarem vestidos pretos para representar a perda de um ente querido. E não era somente o vestido preto, mas também luvas, sombrinhas, chapéus, todo tipo de adereço tinham que ser pretos. A rainha Vitória, ela entrou num luto tão profundo que ela obrigou todos os seus filhos também vestirem o luto e proibiu os filhos de sorrirem ou rirem próximo dela. No século XIX, a mulher representava, através das suas vestimentas, o status da família, e não era diferente com o luto. Quando havia uma perda de alguém importante, a mulher era quem representava o luto com as suas roupas. Até porque a roupa dos homens geralmente já era preta. Foi nesse contexto que surgiu no Rio de Janeiro, mais precisamente na rua Uruguaiana, a Casa das Fazendas Pretas. Era uma casa de luxo que confeccionava somente vestidos para o luto. Ela possuía 4 pavimentos, elevador, isso no início do século XX era uma coisa muito luxuosa, um elevador, e ela prometia confeccionar vestidos pretos em 24 horas nos seus ateliês. Na propaganda da Casa das Fazendas Pretas de 1908, na revista Fonfon, o vestido preto era responsável por delinear o corpo da mulher, fazendo com que os olhares educados não passem desapercebidos. Em 1925, com a Exposição Internacional de Artes Decorativas em Paris, o Art Deco, com suas formas angulares e simples, influenciou a moda, inclusive nas cores, que passaram a ser cores bege, branco, preto ou cinza, cores mais simples, que têm a ver com o espírito do Art Deco, de formas angulares e simplificadas. Desde 1913, Coco Chanel já vinha colocando vestidos pretos em suas coleções, mas foi na década de 20 que ela surgiu com um modelo simples e geométrico, todo em preto, e que poderia ser usado por qualquer mulher em qualquer classe social. Podemos dizer que o pretinho básico de Coco Chanel democratizou a moda, tanto que ele foi comparado pela Vogue americana de 1926 com o carro modelo T da Ford, por ter o mesmo apelo de massa. Ele é democrático justamente porque não era necessário comprar na Chanel. Qualquer mulher poderia ter um modelo igual, bastava ir numa costureira e pedir. E foi a partir disso que um modelo de vestido preto simples passou a ser considerado artigo de necessidade no armário de qualquer mulher, até hoje. Contudo, nas décadas seguintes, isso mudou. Nos anos 40 e 50, devido aos filmes hollywoodianos, o preto ele ficou associado às femme fatales ou mulheres imorais. Isso fez com que muitas mulheres comuns ficassem inibidas de usar o preto. Foi somente em 1960, com o filme Bonequinha de Luxo, estrelado por Audrey Hepburn, isso tudo mudou. O novo pretinho básico, dessa vez de Givenchy, estrelou nas telas hollywoodianas e fez com que todas as mulheres voltassem a usar o preto. A década de 60, assim como a década de 20, foi libertadora para as mulheres. Elas finalmente puderam passar a usar vestidos retos, sem saias rodadas e sem as cinturas marcadas. Por isso, o vestido preto de Givenchy, ele é tão representativo desse momento, assim como o vestidinho preto de Coco Chanel da década de 20. Movimentos musicais e de comportamento e até ideológicos passaram a usar o preto para representar suas bandeiras. O anarcopunk das décadas de 70 e 80, que usava o preto como símbolo da bandeira anarquista e também como simplicidade e uniformização. O gótico,
também da década de 70 e que veio do punk, onde o preto ele representava questões existencialistas e poéticas. O movimento grunge da década de 90 também trouxe simplicidade à forma de se vestir e o tubinho preto básico passou a ser usado por muitas mulheres. Em 1994, o príncipe Charles dá uma entrevista na TV inglesa, onde ele assume o adultério. No mesmo dia, a princesa Diana, ao ser convidada para um evento, veste um vestido preto, ombro a ombro, justo, que ficou conhecido como vestido vingança. Isso porque esse vestido tinha sido confeccionado exclusivamente para ela 3 anos antes, mas ela tinha recusado a usá-lo, porque ele não estava dentro das normas reais. Isso mostra o quanto que a moda, o quanto que aquilo que a gente veste e a cor também daquilo que a gente veste passa uma mensagem sem necessariamente a gente precisar falar uma palavra. A cor preta, ela também pode ser um símbolo de protesto, como o foi para o Partido dos Panteras Negras, fundado em 1966 nos Estados Unidos, onde seus membros usavam roupas pretas, boinas e casacos de couro pretos. Seja representativo de uma libertação feminina, seja símbolo de luto ou de luta, fato é que o pretinho básico veio para ficar e faz parte do guarda-roupa de qualquer mulher. Aliás, esse pretinho básico maravilhoso que eu estou usando hoje é da marca As Meninas. Se você quer passar uma mensagem de elegância e mesmo assim ter praticidade na hora de se vestir, aposte no pretinho básico.